Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas pra você é obcecado? Olá, seja muito bem-vindo ao canal AG Análise Gráfica. E aqui você vai aprender a operar o gráfico utilizando o Price Action, regiões de suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle, e o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Então, hoje é aquele dia especial, né? É o dia que nós chamamos de Domingão da marcação. O porquê Domingão da marcação? Por quê? Porque nós utilizamos análise gráfica para entender o gráfico, e as ferramentas da análise gráfica são as linhas de marcação. Você pode colocar suporte, resistência, LTA, a famosa linha de tendência de alta, e LTB para fazer as suas operações, para entender o que o gráfico está fazendo, né? Então, em resumo, é isso. No Domingão da marcação, nós utilizamos a marcação e também analisamos os topos, os fundos. Também, né, é uma técnica do price action, né? Você entender, junto com as linhas de marcação, os topos, os fundos, os candles, enfim. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Vamos entender o que o gráfico está fazendo aqui, né? Estou vendo aqui houve um desequilíbrio, certo? Vou colocar aqui, então, vou marcar aqui, ó, uma resistência e vou colocar um suporte aqui, ok? Quais elementos eu tenho aqui dentro desse contexto do gráfico? Eu tenho também uma região de equilíbrio, tem aqui. Por sinal, ela está bem extensa, né? Mas está funcionando perfeitamente. O que eu posso tirar de proveito aqui de trás? Do passado. Certo? Então, estou vendo que o gráfico está fazendo um ciclo, ou seja, ele iniciou aqui, ó, um momento de queda, o preço do ativo caiu, depois formou uma nova resistência aqui também, foi amplamente respeitada aqui, tá? Só que essa área toda é uma região de oferta. O que é uma região de oferta? Uma região onde os vendedores estão posicionados para executar, para fazer as suas ordens, né? Onde o preço resistiu aqui, o preço do ativo. O que eu estou observando agora aqui? O preço está tentando adentrar a região de equilíbrio e entrou, tá? Fez um gap. Então, respeitando o operacional, eu vou executar uma entrada de compra, porque eu estou dentro de um momento que é uma região alvo dos participantes, tanto dos compradores quanto dos vendedores. Tá? Então, de acordo com o contexto gráfico, eu preciso executar uma compra aí. Tá? Então, a primeira entrada está sendo executada no áudio USD. Após identificarmos que o preço do ativo estava caindo na macro, e depois ele deixou uma região muito bem respeitada de oferta, onde o gráfico consolidou espreitando ela, e agora ele desceu para a região de equilíbrio. Na região de equilíbrio, houve um desequilíbrio, tirando a dominância do vendedor e trazendo para a mão do comprador. Ok? Por isso que nós executamos essa compra. E aí? Você gostou dessa entrada, dessa análise? Então faz o seguinte, tem um botãozinho aí do joinha, clica nele para fortalecer o nosso canal, para que a gente possa trazer conteúdos incríveis como esse, todo dia para você, certo? Fica aqui o meu agradecimento de coração
pelo seu apoio. Então, agora nós vamos para o próximo par de moedas. Vamos bater a meta. Vamos pegar aqui um euro JPY. O que está ocorrendo no euro JPY? Repare, eu tenho fundo aqui, ou seja, tem uma região onde o preço suportou aqui, preço do ativo. Eu tenho uma resistência aqui. Aqui foi muito bem resistido o preço do ativo. Eu tenho uma tendência estreita de alta, que já chegou no alvo. Eu tenho uma região de oferta que parece que está sendo respeitada. Okay? E vou analisar o passado agora. O que eu estou observando aqui no passado? Estou observando que o preço do ativo, ó, ele saiu dessa área aqui de suporte. Depois ele criou uma big região de demanda aqui embaixo, ó. Tá vendo? Muito bem respeitada. E agora ele está fazendo um rompimento. Qual é o candle que está sendo apresentado nesse rompimento? É um candle de tendência. Tá? Então eu vou executar uma compra. Ok? Vou acreditar que os compradores têm crença e confiança o suficiente para que leve o gráfico o mais distante possível dessa região, que era uma região de oferta, e agora, no futuro, ela pode se tornar uma região de demanda. Só não espero que ela se torne agora, né? Ele tente voltar agora para encontrar a região de demanda agora, né? Não pode. Tem que continuar, pelo menos, quanto mais longe ele for, melhor, tá? Temos aí mais 10 segundos para o fechamento da operação. Euro JPY está pagando 86%. E análise perfeita. Então, finalizamos aí com chave de ouro esse domingão da marcação. Quero parabenizar você que está chegando agora no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações. Quero parabenizar a todos os inscritos também que estão aí diariamente acompanhando os nossos vídeos. Dúvidas? Deixe nos comentários e vamos agora para as explicações. Bom, eu vou, já que a gente já mapeou tudo, né, pessoal? Eu vou só focar aqui no micro mesmo, tá? Micro movimento. Vamos lá. Suporte e resistência. E aqui, a famosa região de equilíbrio. Então, o que o gráfico fez? Ele veio fazendo as suas movimentações, respeitando resistência, criou o suporte aqui, respeita a resistência, respeita o suporte, volta de novo na resistência, cria uma consolidação no momento que a gente chega no gráfico, e aí ele vem para a região de equilíbrio. E aí a gente executa uma compra. Tá? Por quê? O preço aqui está mediando, né? Está mediano. Ou seja, dentro do mais barato e do mais caro, né, eu sabia que teria um conflito, um desequilíbrio que iria aparecer aí para tirar a dominância do vendedor. Porque o interesse do vendedor realmente era descer. Tá? Como ele vinha fazendo no passado. Tá vendo? A história do gráfico conta. O vendedor ele estava trabalhando tranquilamente, chegando, levando o ativo até ficar mais barato dentro desse momento. Porém, aqui a gente pegou ele de surpresa, né? Por quê? Porque teve uma consolidação já mostrando que o gráfico não estava aquela belezura, ok? Então essa consolidação estava mostrando o quê? O gráfico estava ficando fraco. Para que falta
Vou colocar para ficar mais fácil, né? Para ficar mais fácil. Falta de força. Ou seja, se realmente estava forte o gráfico, ele já teria que descer assim, ó, como um relâmpago, a partir daqui, ó. Não deveria abrir brecha para os compradores tentarem invadir a região. Tá? Como aqui, ó, tá vendo? Olha a força que ele desceu. Olha que a força que ele desceu, depois ele corrige e força de novo. Tá vendo? E aqui não, aqui foi um cenário totalmente diferente desses outros dois. Então, eu acreditei que a região de equilíbrio poderia desequilibrar a dominância vendedora. E foi isso que aconteceu, tá? Por isso que nós vencemos aqui, ó. Tá? Bom, e aqui, não tinha mais nada para fazer aqui, né, pessoal? Porque aqui, ó, o gráfico ele está trabalhando lateralizado, né? Temos uma baita lateralização. E aí nós acompanhamos a tendência de alta, mapeamos ela, né? Com uma ferramenta da análise gráfica, que é a LTA. LTA, a famosa linha de tendência de alta. E aí ele invade a região de resistência. E aí o que ocorre depois? Ele não reverte. Ele arrebenta a resistência. Né? E olha só que lindo, pessoal. O que eu falei para vocês aqui? Olha, eu preciso que esse gráfico leve o mais longe possível esse preço, esse ativo. Por quê? Ele não pode tentar voltar a partir dali, porque senão a gente vai tomar um desacerto. Né? E aí o que ele faz? Parece que ele ouve o que eu estou falando e aí ele começa depois de dar vitória para a gente, tá vendo? Então, assim, na próxima vez eu vou ficar quieto, tá? Porque senão o gráfico ouve o que a gente está falando, né? Então, para você ver, né, que até mesmo depois que a gente faz a entrada, dá para perceber se o gráfico ele pode reverter ali ou se ele vai reverter depois. E é o que ele faz. Tá? Por que ele fez isso? E aí, sabe por que ele fez isso? Vamos fazer o seguinte. Se você não sabe o porquê ele fez isso, eu vou mostrar para você no nosso próximo vídeo. Combinado assim? Tá bom. Segunda-feira, então, temos encontro marcado aqui. Tá? Perto das 9, 10 horas da manhã. Tá certo? Então, ativa o sininho aí para receber a notificação, para a gente depois entender por que o gráfico voltou ali. Tá? Por que ele voltaria em outros cenários também? Ok? Tá ótimo. Gostou do vídeo? Tenho certeza que sim. Então, vou ficando por aqui, desejando um ótimo final de semana para todos vocês. Um grande abraço. Analisar o gráfico é viver no mercado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Trader Augusto partindo. Nos vemos novamente segunda-feira. Até mais.